A história está repleta de reis que ascendem e caem, de impérios que moldam fronteiras e de batalhas que reescrevem o destino das nações. Mas o momento que realmente mudaria o mundo não começou nas cortes dos governantes ou nos mapas dos generais. Começou com uma promessa. Um sussurro transmitido por gerações, proferido por profetas, escrito em pergaminhos sagrados, plantado como sementes nos corações de pessoas que ansiavam por liberdade. Um Redentor estava chegando. Alguém que quebraria as correntes da opressão. Alguém que curaria o que estava quebrado. Alguém que traria luz aos cantos mais sombrios da história humana. Mas, embora muitos imaginassem um herói vestido com uma armadura, cavalgando no poder, o plano nunca foi sobre força. Foi sobre amor. E o amor raramente chega da maneira que esperamos. Este foi o tipo de começo que o mundo não previu. Em uma pequena vila chamada Belém, longe do barulho dos reis e do olhar dos poderosos, uma jovem chamada Maria carregava consigo a esperança de toda a criação. Ela não era da realeza. Ela não buscava fama. No entanto, o céu a havia escolhido. As palavras do anjo para ela foram simples, mas transformadoras. Você encontrou graça diante de Deus. E com o coração cheio de fé, Maria aceitou o impossível. Ela disse sim a uma história muito maior do que ela. Ao seu lado estava José, um carpinteiro, firme e honesto, cujos próprios planos de vida foram virados de cabeça para baixo com a notícia desta criança milagrosa. Ele também teve uma escolha. E escolheu acreditar. Ficar. Proteger. Mas quando chegou a hora de a criança nascer, não havia portas abertas para eles. Nenhum lugar preparado. Nenhuma recepção à espera. Em vez disso, o Salvador do mundo chegou em um estábulo. Envolto em pano simples, deitado em uma manjedoura onde os animais se alimentavam. Sem procissão real. Sem berço de ouro. A maior esperança que a humanidade jamais conheceria, entrando silenciosamente no mundo da maneira mais humilde possível. Enquanto as cidades dormiam e os governantes sonhavam com seu próprio poder, nos campos, um grupo de pastores vigiava seus rebanhos. Eles não eram ricos. Eles não eram importantes. A sociedade mal os notava. Mas o céu sim. De repente, a noite silenciosa explodiu em luz. Um anjo apareceu diante deles e proferiu palavras que ecoariam através dos tempos. Não tenham medo. Trago-lhes boas novas de grande alegria. Hoje, um Salvador nasceu para vocês. Então, como se o próprio céu não pudesse ficar em silêncio, um coro de vozes encheu o ar, louvando a Deus, declarando paz na terra. Os pastores não esperaram. Não hesitaram. Correram em direção à criança, em direção à promessa. E quando o encontraram, não em um palácio, mas em uma manjedoura, tornaram-se os primeiros a testemunhar o início da maior história já contada. Não foram os sacerdotes. Não foram os políticos. Foram os esquecidos. Os ignorados. Porque é assim que o amor funciona. Ele vê o que os outros não veem. Nem todos receberam a notícia com alegria. Em Jerusalém, dentro dos muros do poder, um governante chamado Herodes sentava-se inquieto em seu trono. Sussurros o alcançaram, histórias de uma criança nascida para ser rei. Mas Herodes conhecia apenas uma maneira de governar: pelo medo, pela força, eliminando as ameaças antes que elas pudessem crescer. Ao mesmo tempo, longe de Israel, estudiosos, magos do Oriente, estudavam os céus. Viram uma estrela, brilhante e incomum, e compreenderam: algo extraordinário estava se revelando. Seguiram a luz. Passo a passo, atravessando desertos e fronteiras, movidos não pela política, mas pela fome de encontrar a verdade. Quando chegaram a Jerusalém, fizeram a pergunta que acenderia a paranoia de Herodes: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Herodes fingiu curiosidade. Mas, por dentro, seu coração se encheu de pavor. Ele não via esperança, via uma ameaça ao seu poder. Então, ele conspirou em silêncio, pedindo aos sábios que retornassem assim que encontrassem a criança. Mas a escuridão sempre teme a luz. A estrela guiou os sábios até uma casa pequena e comum. Sem portões de palácio. Sem guardas reais. Lá dentro, encontraram a criança com Maria. Diante daquele rei inesperado, seus corações souberam: aquele era solo sagrado. Ajoelharam-se. Não diante de um imperador, mas diante de um bebê. Vulnerável. Humano. Divino. De seus tesouros, ofereceram presentes ricos em significado.
Item ouro, o símbolo da realeza. Item incenso, o incenso da adoração. Item mirra, o perfume do sepultamento, um prenúncio do sacrifício que viria. Mas, antes que pudessem retornar a Herodes, um aviso lhes veio em sonho. Não voltem. Então, eles escolheram outro caminho para casa, deixando para trás não apenas seus dons, mas uma mensagem escrita na história, a de que o verdadeiro poder não se encontra em tronos, mas na humildade. A ira de Herodes, antes mascarada por sorrisos, transformou-se em fúria. Quando os magos não retornaram, ele desencadeou sua fúria sobre Belém. Seus soldados percorreram as ruas com ordens cruéis. Todas as crianças do sexo masculino, de 2 anos ou menos, deveriam ser mortas. Foi um massacre com o objetivo de apagar a esperança antes que ela pudesse renascer. Mas o plano de destruir a promessa já havia falhado. Porque mais uma vez, na quietude da noite, José foi visitado por um anjo. Levanta-te. Leva o menino e sua mãe. Fuge para o Egito. Fica lá até que eu te diga. Herodes está procurando o menino para destruí-lo. Então, sob o manto da escuridão, a família fugiu. Tornaram-se refugiados, levando a luz do mundo por terras estrangeiras, longe do alcance da violência. Mas mesmo no exílio, as palavras dos antigos profetas ecoaram verdadeiras. Do Egito chamei o meu filho. A tentativa de impedir a promessa só a tornou mais forte. Os anos passaram silenciosamente. O mundo continuou seu ritmo. Governantes ascenderam e caíram, guerras foram travadas, cidades fervilhavam de vida. Mas na pequena cidade de Nazaré, longe dos olhos da história, a criança que escapara da morte crescia. Sem títulos. Sem riqueza. Sem holofotes. Apenas os dias comuns da casa de um carpinteiro. O som das ferramentas moldando a madeira. As lições de paciência, trabalho árduo e humildade. A beleza da preparação despercebida. Enquanto outros buscavam reconhecimento, Jesus aprendeu o valor da quietude. A força da espera. O poder da obediência quando ninguém está olhando. A grandeza não estava sendo forjada em palácios, mas nas mãos de um menino aprendendo o peso da simplicidade. Porque as missões mais importantes muitas vezes começam em silêncio. Houve um momento, logo no início, em que o chamado se manifestou visivelmente pela primeira vez. Aos 12 anos de idade, Jesus viajou com Maria e José para Jerusalém para a festa da Páscoa. Entre os milhares que chegaram à cidade, eles eram apenas mais uma família, misturando-se à multidão. Mas, ao iniciarem a jornada para casa, perceberam algo assustador. Jesus estava desaparecido. Eles procuraram por 3 dias. Pelas ruas, mercados, locais de reunião, chamando seu nome, temendo o pior. Finalmente, o encontraram. Mas ele não estava perdido. Ele não estava com medo. Ele estava sentado calmamente entre os mestres no templo, fazendo perguntas e respondendo com uma sabedoria que deixou até os estudiosos atônitos. Quando Maria, tomada de alívio e frustração, perguntou por que ele havia feito aquilo com eles, Jesus respondeu com palavras que atingiram um nível mais profundo do que eles conseguiam entender naquele momento. Vocês não sabiam que eu precisava estar na casa de meu pai. Não era arrogância. Era clareza. Mesmo sendo menino, ele sabia quem era. A missão já havia criado raízes. Quando chegou a hora de Jesus assumir plenamente seu propósito, ele não começou chamando os famosos. Ele não recrutou entre os estudiosos ou entre os ricos. Em vez disso, ele caminhou pelas margens da Galileia. Ali, entre pescadores lançando suas redes, ele começou seu convite. Siga-me. 2 palavras simples. Mas por trás delas, um desafio para deixar para trás tudo o que lhe era familiar. Os barcos. Os negócios. A vida segura e previsível. Simão, mais tarde conhecido como Pedro, ousado, impulsivo, muitas vezes tropeçando, mas sempre retornando. André, seu irmão, fiel e firme. Tiago e João, filhos de Zebedeu, cheios de paixão, conhecidos como os filhos do trovão. Mateus, um cobrador de impostos, rejeitado por seu próprio povo. Jesus não escolheu os perfeitos. Ele escolheu os dispostos. Ele viu além das falhas deles. Ele viu corações prontos para serem transformados. Porque a revolução que ele estava iniciando não seria construída sobre títulos. Seria construída sobre fé. A mensagem que Jesus carregava não era apenas ensinada, era vivida.
Por onde ele andava, vidas mudavam. Mas a mudança não vinha pela força. Veio pela compaixão. Pela cura. Através do tipo de poder que eleva em vez de esmagar. Os cegos, esperando na escuridão, abriram os olhos para ver a luz pela primeira vez. Os paralíticos se levantaram e caminharam, deixando para trás o chão que os mantinha cativos. Os leprosos, isolados e intocáveis, sentiram o calor de uma mão que se recusava a se afastar. Mas estes não eram simplesmente atos de bondade. Eram sinais. Prova viva de que o reino de Deus não era distante, nem teórico, mas presente, ativo, real. Os milagres não eram espetáculo. Eram restauração. Cada pessoa curada, cada vida tocada, cada coração partido restaurado sussurrava a mesma verdade. Você não foi esquecido. Era assim que o céu se parecia ao tocar a terra. Jesus não dava sermões. Ele não construía muros de filosofia complexa. Em vez disso, ele contava histórias. Histórias tão simples que uma criança conseguia entender, mas tão profundas que perturbavam os orgulhosos. Um viajante espancado e deixado para morrer na estrada. Homens religiosos passavam, desviando o olhar. Mas um estranho, um samaritano, de um povo desprezado pelos judeus, parou, enfaixou os ferimentos e carregou o homem para um lugar seguro. Por meio dessa parábola, Jesus fez uma pergunta que ainda nos desafia hoje. Quem é o seu próximo? Outra história contava de um filho que exigiu sua herança, desperdiçou tudo e voltou para casa coberto de vergonha. Mas, em vez de castigo, o pai correu para abraçá-lo, de braços abertos, coração cheio de misericórdia. Repetidamente, suas palavras invertiam as expectativas. Amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam. Os últimos serão os primeiros. Não se tratava de regras. Tratava-se de uma revolução do coração. Mas nem todos acolheram essas palavras. Os líderes religiosos, homens que ostentavam títulos, que aplicavam leis com orgulho, sentiram seu controle se esvaindo. Eles haviam construído sua autoridade com base no medo, em rituais, no julgamento. E ali estava Jesus, derrubando seus muros com graça. Enquanto eles exigiam perfeição, ele oferecia perdão. Enquanto eles buscavam status, ele se ajoelhava ao lado dos oprimidos. Enquanto eles impunham a exclusão, ele convidava os rejeitados para a mesa. A multidão aumentou. As pessoas ouviram. Os corações se abriram. Mas nas sombras, o ressentimento se aprofundou. Os líderes começaram a sussurrar. Como podemos detê-lo? Como podemos silenciar aquele que afasta de nós o coração do povo? E enquanto conspiravam, procuravam uma fraqueza. Uma brecha em seu círculo. Alguém que pudesse ser convencido a trair. O que eles não perceberam foi que Jesus já sabia o que estava por vir. E ainda assim, ele escolheu ficar. Os líderes encontraram o caminho através do coração de um dos irmãos de Jesus. Judas Iscariotes, um homem que caminhou ao lado de Jesus, ouviu todos os ensinamentos, testemunhou todos os milagres. Mas em algum ponto do caminho, a ganância e a frustração se enraizaram. E por 30 moedas de prata, ele fez o acordo. O plano estava armado. A armadilha estava pronta. Mas antes que a escuridão pudesse se mover, Jesus reuniu seus amigos mais próximos para uma última refeição. Não foi apenas um jantar. Foi uma despedida. Um momento de honestidade crua, carregado de tristeza e significado. Ele partiu o pão e ergueu o cálice, proferindo palavras que ainda ecoam hoje. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, entregue por vocês. Então vieram as palavras que perfuraram a sala como uma lâmina. Um de vocês me trairá. Choque. Negação. Perguntas. Mas Jesus, sabendo muito bem o que Judas havia escolhido, ainda compartilhou a refeição com ele. Ainda ofereceu o pão. Porque a graça permanece, mesmo diante da traição. Após a refeição, caminharam até o jardim do Getsêmani. E lá, sob o peso do que estava por vir, Jesus ajoelhou-se sozinho. Pai, se há outro caminho, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Os discípulos, incapazes de permanecer acordados. O Salvador, carregando o fardo esmagador da cruz antes mesmo de ela começar. Então Judas chegou. E com um beijo, o símbolo da amizade, selou a traição. Os soldados chegaram. E aquele que havia curado os quebrantados, que havia falado de amor e paz,
foi preso como um criminoso. Arrastado diante dos sumos sacerdotes, acusado por mentirosos, condenado pelo medo. Pilatos, o governador romano, viu a verdade, viu que Jesus era inocente. Mas a política, o orgulho e o rugido da multidão falaram mais alto que a justiça. Crucifica-o! Gritaram. Então Pilatos, numa demonstração de falsa inocência, lavou as mãos. Mas suas mãos estavam longe de estar limpas. Jesus foi espancado. Zombado. Uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Forçado a carregar o peso de sua própria cruz pelas ruas onde outrora curara e ensinara. No Gólgota, pregaram-no no madeiro. O céu escureceu. A terra tremeu. E mesmo em agonia, suas palavras não eram carregadas de ódio. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Quando o fôlego abandonou seu corpo, enquanto o mundo prendeu a respiração em pesar, Jesus proferiu as palavras que encerraram o capítulo do sofrimento. Está consumado. Mas o que parecia derrota, era apenas o começo da vitória. 3 dias se passaram. Silêncio. Dor. Esperança soterrada sob o peso da perda. Os discípulos se esconderam, convencidos de que tudo havia acabado. Mas ao amanhecer, algo que ninguém esperava aconteceu. Mulheres, carregando aromas para honrar o corpo, encontraram a pedra removida. O túmulo estava vazio. Um anjo apareceu ali e proferiu palavras que romperam o silêncio da morte. Por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O medo se transformou em admiração. A tristeza se transformou em alegria. Jesus apareceu, não como um fantasma, não como uma lembrança, mas vivo. Caminhando, falando, compartilhando refeições com os mesmos amigos que pensavam tê-lo perdido para sempre. As cicatrizes permaneceram, mas não eram mais marcas de derrota. Eram a prova da vitória. Por 40 dias, ele permaneceu com eles, ensinando, preparando, lembrando-os de que a missão não estava terminando. Estava apenas começando. Antes de ascender ao céu, ele deixou uma promessa final. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, até os confins da terra. E logo, essa promessa se cumpriu. No dia de Pentecostes, o Espírito veio como um vento impetuoso, enchendo corações, acendendo coragem, transformando medo em ousadia. A mensagem de amor, graça e redenção começou a se espalhar por nações e gerações. E ainda clama hoje. Não aos perfeitos. Não aos poderosos. Mas aos dispostos. O convite permanece. Você seguirá? Você levará esse amor ao seu mundo? Dedo indicador apontando para a direita se esta mensagem tocou seu coração. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o que vem por aí. Há outro vídeo poderoso esperando por você agora mesmo, está na sua tela. Clique e continue trilhando esta jornada de fé e esperança conosco. Obrigado por assistir. Que a paz e a graça estejam com você. Vejo você no próximo vídeo.